Bom, hoje nós vamos ver a lei do cosseno, certo? É uma lei um pouco mais extensa e não óbvia, né? De certa forma, assim, não fácil de visualização como a lei dos senos, né? A lei dos senos é bem estética, é bem bonitinha, é só pegar um lado, dividir pelo seno do ângulo oposto e dar o dobro do raio, né? A lei do cosseno já não é tão muito apresentável, mas é tranquila de entender. Antes de começar, a lei dos senos é como se fosse a extensão, né, do teorema de Pitágoras. Quando você tem um ângulo reto, né, nós sabemos que o quadrado da hipotenusa sempre é igual à soma, né, dos quadrados dos catetos. Isso acontece quando nós temos um ângulo reto, certo? Então, essa é, de certa forma, a lei do cosseno para o ângulo reto. O teorema de Pitágoras pode ser visto assim, mas vocês vão já entender por quê. Então, essa é a lei do cosseno, né? Em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois menos o dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado, né? O enunciado é longo, extenso, e nós vamos detalhar aqui parte a parte desse enunciado para vocês entenderem bem direitinho, certo? Então, primeiramente, vou colocar aqui uma figura, que é um triângulo, e nesse triângulo você está vendo aí um ângulo alfa, certo? Imagine que eu pegue um dos lados desse triângulo, né? Então percebe que eu estou com um lado x aí e ele está oposto a alfa. Então, primeira coisa que você, para usar a lei do cosseno, você tem que ter essa ideia aí. Você vai trabalhar com um lado e o ângulo oposto a esse lado, certo? A mesma ideia lá da lei do seno, né? Você não trabalhava com o lado e embaixo você colocava o seno do ângulo oposto. Aqui também a ideia é um pouco parecida. Vou trabalhar aqui com o lado x e trabalhar com o ângulo oposto a ele, certo? Mas no caso aqui da lei do cosseno, eu vou trabalhar apenas com um ângulo, né? E não vou considerar os outros dois ângulos, apenas com um e o lado oposto a ele, certo? Então, o que é que eu vou falar aí, né? E vamos ver agora os outros dois lados do triângulo. Então, eu tenho aqui um lado, o ângulo oposto a esse lado e os dois lados que formam esse ângulo. Então, lá na lei dos cossenos diz o seguinte: o quadrado da medida de qualquer lado. Então, se eu pegar esse lado x aqui, eu posso elevar ele ao quadrado. Esse x ao quadrado, ele é igual a quem? Ele vai ser igual, né? Aí você pode colocar o sinal de igual, a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Até aqui, parece muito com quem? Com o teorema de Pitágoras, né? Beleza? Ó. O quadrado de um lado, aqui é como se fosse a hipotenusa, né? Se aqui fosse reto, é igual a soma dos quadrados dos outros dois. Então, até aqui, se esse ângulo fosse reto, seria o teorema de Pitágoras, né? O quadrado de um lado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. Só que tem mais um detalhe aí, né? Menos o dobro do produto da medida desses lados. Então, você vai colocar aqui menos duas vezes esse lado aqui vezes esse, né? Ou o contrário, que não tem importância. E pegar esse dobro do produto dos lados e multiplicar pelo cosseno do ângulo que você estava observando aqui, oposto ao lado que você começou, certo? Então, a ideia aqui, né, para você não fazer errado a lei dos cossenos, é você ter a ideia seguinte, ó, no primeiro membro fica apenas um lado ao quadrado, certo? No finalzinho da lei do cosseno, fica o cosseno
do ângulo oposto a esse lado que você começou, certo? Isso vale para qualquer lado do triângulo, certo? Você pode fazer a mesma coisa, a mesma lei, né, para qualquer lado do triângulo. No caso aqui, eu fiz para esse lado, certo? Você poderia ter feito, por exemplo, para o lado B, para o lado A, só que você teria que considerar os ângulos opostos, beleza? Então, essa é a lei do cosseno. Aparentemente, à primeira vista, você percebe que tem muito detalhe aí, né? Muita letra, mas quando nós começarmos a fazer os exemplos, você vai ver que não é nada demais também, certo? O que eu ia falar mais? Não, é isso mesmo, não tem mais nada não. Então vamos lá. Então vamos ver como é que nós aplicamos, né, essa lei dos cossenos para um problema como esse. Então, que tipo de problema a lei do cosseno resolve? Geralmente, pessoal, é quando você tem apenas um ângulo dado no triângulo, certo? Ó, observe aqui o problema. Esse é o problema clássico da lei do cosseno. Você tem apenas um ângulo dado, que é o de 60 graus. Você tem os lados, né, as medidas dos lados que formam esse ângulo. No caso aqui, o ângulo de 60 graus, ele está sendo formado por um lado de medida 10 e um lado de medida 16, certo? E você tem essas três informações aí e você quer a medida do lado oposto a esse ângulo. Tá vendo aqui, ó? Pronto. Esse é o problema característico da lei do cosseno, né? Problemas que se resolvem com a lei do cosseno tem essa característica aí, certo? É claro que não é uma regra global, mas a maioria tem essa característica. Então vamos lá, o que você vai fazer? Então nós vamos aplicar aqui a lei do cosseno. Então a primeira coisa, eu vou pegar o lado desconhecido e elevar ao quadrado, né? Vai ser igual a quem? A soma dos quadrados dos outros dois. No caso, eu vou pegar 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Depois, menos o dobro do produto dos lados que é conhecido aí, que forma o ângulo. No caso, 10 e o 16. Vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado x. Então, no caso, o cosseno de quem? O cosseno de 60. Pronto. Apliquei a lei do cosseno. E aí está a aplicação da lei aí, né? Depois de fazer isso, agora é só conta. E outra coisa, perceba que o único termo desconhecido aqui é o lado x, né? Então vai dar para você resolver e achar esse valor. Então vamos resolver aí essas contas. 10 ao quadrado é 100, né? 16 ao quadrado é 256. 2 vezes 10 vezes 16 dá 320, né? E o cosseno de 60, tem lá naquela tabelinha lá, ó. Cosseno de 60 é 1/2, certo? Então, só substitui aí onde tem o cosseno de 60, você multiplica aí por 1/2 aqui. Ok. Esse 320 vezes 1/2 é a mesma coisa que fazer a metade desse número, né? Então, vai ficar 160. Então, nós ficamos assim, x ao quadrado é igual a 100 mais 256 menos 160. Esse 100 mais 256 dá 356, né? Aí menos 160. 356 menos 160, né? Vindo aqui para cá agora, ó, dá o quê? 196. Então, x ao quadrado é 196. Portanto, né, o x vai ser a raiz de 196 e a raiz de 196 vai ser 14. Né? Então, o lado desconhecido aí é 14 metros. Beleza? Então, essa é a aplicação da lei do cosseno. Vamos aplicar novamente aqui a lei do cosseno nesse tipo de problema, né? Ó, novamente, perceba que é o mesmo tipo de problema. Você tem o que aí? Um lado desconhecido. Oposto a esse lado, você tem um ângulo dado, que é de 45.
né? E esse ângulo está sendo formado por dois lados que você conhece as medidas. Pronto, essa é a característica dos problemas que envolvem lei do cosseno, certo? Dois lados conhecidos, o ângulo formado por eles dois também é conhecido e você quer o lado que está faltando. Então, geralmente, em lei do cosseno, você tem apenas um ângulo determinado, certo? Beleza, então você começa da mesma forma, você vai pegar o lado desconhecido e elevar ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos lados dados. Então tá aí 7 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado, menos, né, o dobro do produto dos lados que são conhecidos. Então se eu peguei aqui 2 vezes 7 vezes 3 raiz de 2, né? O 7 e o 3 raiz de 2 são os lados conhecidos. Vezes o cosseno do ângulo dado, né? Então, vezes o cosseno de 45. Beleza, montei aí a minha lei do cosseno, agora é só fazer conta, certo? Talvez a maior dificuldade seja essa primeira parte aí, a primeira linha, né? Então, você tem que praticar bastante para memorizar aí a sequência que você vai escrever essas coisas. Beleza, aqui é só fazer 7 ao quadrado, que dá 49, né? 3 raiz de 2 ao quadrado, pessoal, você vai levar o 3, né? 3 ao quadrado dá 9, e você vai levar a raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Por isso que eu botei aqui 9 vezes 2, certo? Aí depois, menos, né? 2 vezes 7 vezes 3 vezes raiz de 2. Então, isso ia ficar o quê? 42 raiz de 2, né? 7 vezes 3 dá 21, 21 vezes 2 dá 42. Vezes o cosseno de 45. Aí o cosseno de 45, né? Nós temos a tabelinha, que eu acho que a maioria já sabe fazer, tranquilo. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, você substitui aí por raiz de 2 sobre 2. O que eu vou fazer agora? Vamos aqui. Essa raiz de 2, deixa eu fazer aqui detalhado, né? Você tem aqui 42, você tem aqui o raiz de 2 e aqui raiz de 2 sobre 2. O que eu vou fazer aqui? Esse raiz de 2 vezes essa raiz de 2 aqui, dá quanto? Dá 2. Então, você vai ficar assim, ó, 42 vezes 2 sobre 2. Beleza? Aí 2 sobre 2, todo mundo sabe que é 1, né? Então, o resultado aqui vai ser só 42. Então, toda essa parte aqui é a mesma coisa que 42, certo? Não tem besteira. Que é, no caso, 21 vezes 2, né? 49 mais 18 dá 67 e aqui fica o 42. Aqui fez um pouco diferente, mas não tem problema, né? Isso aqui vai dar 18, 18 com 49 dá 67. 21 vezes 2, né, é 42. 67 menos 42, deixa eu apagar aqui que... Sessenta e sete menos 42 dá 25. E aí o x vai ser raiz de 25, que dá 5. Beleza? Então essa é novamente outra questão da lei do cosseno. Alguma dúvida? Basicamente eu acho que é somente vocês memorizarem a ideia da escrita aí da lei, né? Olha, dá só um exemplo extra aqui. Imagine que você tem um ângulo, um triângulo na verdade, né? Retângulo, e os lados são 3 e 4. Aí eu pergunto a vocês, quem é a hipotenusa? Né? Eu acho que muita gente já sabe até a resposta. Né? Essa hipotenusa aí é conhecida, porque esse aqui é um triângulo retângulo. Aí você pode se perguntar, professor, eu posso usar a lei do cosseno para o triângulo retângulo, quando eu quiser saber a hipotenusa? A resposta é que você pode usar, né? Só que
o Teorema de Pitágoras sai muito mais fácil, né? Mas só por teimosia, o que vai acontecer se eu usar a lei dos cossenos aqui, né? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Eu quero saber esse lado desconhecido. Então, o lado desconhecido ao quadrado é igual à soma, né, dos quadrados, dos lados que você tem aí, ó. Até aqui é o quê? Até aqui é o Teorema de Pitágoras, né? Aí menos 2 vezes os dois lados que você tem, né, o produto dos dois lados que você tem, vezes quem? O cosseno do ângulo oposto ao lado desconhecido que você pegou aqui, ó. No caso, o cosseno de 90. Beleza. Então aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? O que vai acontecer aqui nessa outra parte, né? Se você observar bem, essa parte aqui, todinha, vai dar quanto? Vai dar 0. Por que essa parte aí vai dar 0? Porque o cosseno de 90, né? Não sei se vocês lembram ainda, mas o cosseno de 90, quando você está lá no círculo trigonométrico, né? 90 está aqui. Esse ponto aqui, ele é o ponto 0 e 1, né? E nós vimos lá que no círculo trigonométrico, a abscissa do ponto aqui, ó, é justamente o cosseno do ângulo. Então, o cosseno de 90 é 0, certo? Então, nesse caso aqui, essa parte aqui, o cosseno de 90, você vai substituir por 0. E aí, o 0 vezes isso aqui tudo vai dar 0, né? Então, por isso que você não precisa aplicar a lei dos cossenos, né, para um caso em que o triângulo é retângulo, certo? Então, por isso que eu disse também que a lei do cosseno é o Teorema de Pitágoras generalizado, né? O Teorema de Pitágoras mais geral, que serve para qualquer triângulo, para qualquer ângulo, né? E não só para o 90. Então, se esse ângulo aqui não for 90, for outro, é como se fosse aí um Teorema de Pitágoras geral, né? Vamos lá aqui para outro problema. Ele traz o seguinte: calcule o valor de x. Novamente, a mesma ideia. Você tem um ângulo desconhecido, o ângulo oposto a esse ângulo, a esse lado, né? E os dois lados que formam o ângulo tá aqui com medidas conhecidas. A ideia sempre é essa: lado desconhecido, ângulo oposto e as medidas dadas para o ângulo que é formado, certo? Beleza, então vamos aqui começar a aplicar, né, a lei do cosseno. Então você vai pegar o lado desconhecido ao quadrado, vai ser igual, né, a soma dos quadrados dos lados conhecidos. Tá aqui, ó. Você vai pegar o 150, ele é formado por que lado? Pelo raio de 3 e por 2. Então por isso que eu peguei aqui, ó, o 2 ao quadrado e o raio de 3 ao quadrado. Aí depois, menos, depois 2 vezes o produto dos lados conhecidos, então 2 vezes raio de 3, né? Vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você começou aqui, ó. Eu não comecei com o lado x, então tem que ter aqui o cosseno do ângulo oposto a x, que no caso é o 150, certo? Pronto, agora aqui é só fazer conta, né? Se 2 ao quadrado dá 4, esse raiz de 3 ao quadrado dá 3, né? Menos 2 vezes 2 dá 4, então raiz de 3 aqui, né? Então fica 4 raiz de 3. E o cosseno de 150, vamos relembrar aqui o círculo trigonométrico. O cosseno de 150 é exatamente, né, o mesmo de 30, né? Essa parte verde aqui, ó. Cosseno de 150 é essa parte verde, essa parte que eu estou pintando de vermelho agora, né? E o cosseno de 30 é essa outra parte para cá. O que acontece? O cosseno de 150 é exatamente o mesmo de 30. Né? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
que vai mudar? Somente o sinal. Porque o cosseno ele é negativo no segundo quadrante e no terceiro, né? Aqui ele é positivo, certo? Então, fiquem atentos a isso. Então, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2, ok? Então, você substitui aqui, ao invés do cosseno de 150, você coloca menos raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. O que eu posso fazer mais aqui, né? Eu posso pegar esse 4, ó, dividir por esse 2, né? Deixa eu fazer logo aqui, né? Aqui foi muito adiantado. Ó, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer essa conta aqui separada, senão pode ser um pulo muito grande, né? Ó, esse 4 eu posso dividir por esse 2. Vai ficar o quê? Só 2. Esse raiz de 3 eu posso multiplicar por esse, né? Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, fica só 3. Então, por isso que apareceu 2 vezes 3, né? E aparece negativo, porque eu vou levar esse sinal de negativo aqui, ó. Aí, esse menos com menos vai ficar mais, né? Então, 4 mais 3 dá 7. 7 mais 6. 7 mais 6 dá 13, né? Então, o x vai ser quem? Raiz de 13. Beleza?